Bem-vindos ao Entre Espécies, um espaço de conversa onde exploramos o lado técnico, mas também humano da veterinária. Hoje temos connosco Sara, médica veterinária, responsável pelo Centro Hípico de Vagos e também proprietária de uma clínica veterinária em Calvão. A Sara é aquela pessoa que, quando mete uma coisa na cabeça, nada a demove. Consegue ultrapassar todos os desafios com toda a paciência que ela tem até conseguir atingir o seu objetivo. Ao longo desta conversa, vamos conseguir perceber um bocadinho melhor como é que funciona a medicina veterinária equestre em Portugal e as diferenças para outros países. Obrigada por estarem desse lado. O podcast começa agora! Bom dia, no episódio de hoje estamos com Sara Almeida, médica veterinária. Estamos aqui no Centro Hípico de Vagos, bem, não só o Centro Hípico de Vagos, também temos aqui atrás de nós a Associação Patudos Vagos, e quem está por trás disto tudo, quem é responsável por isto tudo, é aqui a nossa querida Sara. Sara, obrigada por aceitares este pequeno desafio, porque isto é um pequeno desafio em relação a tudo o que já alcançaste aqui. Isto não é nada, gravar um episódio de podcast, portanto é só uma conversa nossa, mas eu gostava mesmo de saber como é que isto começou, qual foi a origem. Tu tens que querer muito e gostar muito de animais, claro, não só de cães, de gatos, mas também de cavalos, para teres esta ideia, esta força de vontade para conseguires construir tudo o que está aqui. Não é? Porque não é só isto, existe muita coisa atrás disto, também és dona de uma clínica veterinária, não é? Conta-me, desafios que tu encontras hoje em dia, ou eventualmente algum que encontraste e que acharias que seria algo que poderíamos mudar até no nosso país, principalmente aqui nesta parte equestre. Conta-me, o que é que se faz lá fora, o que é que se faz cá em Portugal? Sabemos que também tiveste algum tempo lá fora a estudar um bocadinho o que é que se faz para poderes trazer alguma coisa deles cá para Portugal. Fala-me um bocadinho desta parte de centro hípico, a parte equestre. Força! Pronto, isto é assim, acho que o mais fácil é começarmos pelo princípio. Como é que começou? Eu sempre, ou seja, eu ando a cavalo desde os 10 anos. Agora não ando muito, mas eu andava a cavalo. Andavas, até entrar na universidade, depois entretanto a coisa perdeu-se. Mas continuo a gostar mesmo muito de cavalos. Entretanto, o bichinho do cavalo passou para o meu filho mais velho e, portanto, apesar de eu não montar, continuo a ter os cavalos como tinha antes, ou até mais do que tinha antes, porque agora a criança quer andar. Criança que já, pois, não é tão já não é criança. Mas para mim vai ser sempre. E, portanto, continuamos com o projeto. Eu já andava a cavalo desde sempre, quando entrei na universidade, que só queria fazer cavalos, era aquilo que eu queria fazer. Sim. Agora recuso-me a fazer qualquer cavalo que não seja o meu, está bem? Se não for os meus cavalos, eu não faço cavalos. Não faço mesmo, não dá. Ok. Mas eu, quando entrei na universidade, só queria cavalos. Depois, quando acabei o curso, fui passar 2 anos e meio, de quinta em quinta, entre a Alemanha, a Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega. Portanto, andávamos 4 a 6 meses em cada sítio, aprendíamos a forma de trabalhar, tivemos no maior criador de cavalos da Europa, tivemos também em sítios muito, muito pequenininhos, para tentar perceber como é que funcionam, como é que fazem funcionar, como é o dia-a-dia, como é que fazem que aquilo seja rentável para conseguir funcionar, porque não é fácil ter cavalos em Portugal, também é mesmo muito complicado. Então, pronto, começou por aí, nós queríamos muitos cavalos, o meu marido também é cavaleiro. Fomos trabalhando ali, mas havia sempre aquela parte, ok, mas como é que nós vamos conseguir fazer isto ser rentável, ser autossustentável? E nós chegámos a um ponto de voltarmos para Portugal e dizíamos, pronto, olha, já percebemos mais ou menos como é que isto funciona. Foram buscar todo o conhecimento lá fora. Exatamente, lá andámos mesmo de sítio em sítio, voltámos porquê? Porque fomos a um campeonato nacional com o André, ele estava cá, ele tinha 10 anitos. E ele tinha ficado com os nossos 2 cavalos, tínhamos um ponezito para ele e depois tínhamos o nosso cavalo que anda ali ao fundo, que é o mais velho, agora tem 22, Sim. que já era um cavalo que já era nosso, já fazia competição connosco, super resistente. Esse cavalo foi lesionado, então tivemos que alugar um outro cavalo para o miúdo pequenito, com 10 anos, que não chegava quase com os pés à barriga do cavalo, não é? Exato. Pronto, então, campeonato nacional, viemos de férias para ir ao campeonato nacional com o menino, e o cavalo desata a correr pelo campo afora, assim, uma coisa assustadora. O miúdo teve que mandar o cavalo afora. É sério? Claro que nós entramos em pista, queremos lá saber se é campeonato nacional ou não é. Entramos em pista, fomos buscá-la, eu virei para o meu marido naquele dia. Quando saímos, olhámos para o treinador e fez aquela coisa, olha, nem vamos conversar agora porque vai... Ia correr mal. Ia correr muito mal. Mas saímos, olhei para o meu marido e disse assim, olha, acabou. Nós estamos em julho e eu em setembro, agora o André vai connosco porque é férias de verão. Em setembro, quando vier para o início da escola, venho com ele. Acabou, começar a casa cá e já sabemos o que queríamos. Também foi um bocadinho a tua parte de família, não é? Sim. Pessoal, a chamar-te para... todo que é difícil. Claro, exato. É a parte
porque nós gostamos, o nosso hobby, Sim. porque ainda por cima é familiar, portanto a família toda gosta do mesmo. Pois. Depois a parte da família e depois a parte económica, não é? Porque nós temos que fazer as coisas funcionarem. Portanto, esse equilíbrio é que acho que foi o que acabou por nos levar onde estamos hoje. A voltar para cá, Exatamente. estarem Portanto, aqui. voltámos por causa do miúdo, ele tinha 10 anos, ele adorava cavalos, nós não queríamos que ele continuasse a apanhar os sustos que estava a apanhar. Sim. Nós queríamos estar cá com ele, queríamos seguir, queríamos que ele aprendesse a maneira que nós gostamos dos cavalos e não como estava a ser ensinado. Voltámos, alugámos um centro hípico a 40 km de casa. Portanto, era Alugar um fantástico. centro hípico. Ok. Voltámos e alugámos o centro hípico na Figueira da Foz. Começámos lá, fomos criando um miúdo, porque na altura o miúdo tinha 10 aninhos, portanto ele queria a companhia. Claro. Portanto, começámos a fazer as aulinhas, começámos a fazer os campos de férias, aquelas coisitas, tínhamos um grupo de miúdos muito engraçado. Ao mesmo tempo íamos fazendo a competição, Com ele. cavalos de clientes e tal, íamos sempre fazendo competição. A coisa foi correndo bem até que vieram os fogos de 2017. Os fogos de 2017 começaram no Centro Hípico. Começaram nas traseiras do Centro Hípico. Portanto, o Centro Hípico na altura foi muito complicado, mas entretanto a maior suspeita foi que o senhorio pôs fogo. Portanto, foi a maior suspeita na altura. De fogo posto, sim. Sim, de fogo posto. E nós saímos de lá. Não era viável, entretanto criou-se ali um ambiente de muita desconfiança. Nós saímos de lá e começámos a construir aqui. Um dos terrenos era nosso, isto agora são 6 terrenos, mas um dos terrenos era nosso, que é o da pontinha lá ao fundo. Fomos comprando os lotes todos, até que conseguimos juntá-los todos. Sim. E começámos, na altura havia sempre, porque é muito complicado licenciar depois uma obra deste tamanho, começámos por construir as coisas de madeira, muito movível, até que conseguíssemos ter o licenciamento a andar. Entretanto tivemos de desistir, porque a verdade é que os licenciamentos Não consegues. que entraram em 2017 ainda não têm resposta. Em 2017 ainda Sim. não tens resposta. Nós só estamos em 2025, portanto ainda estamos a tempo. Sim, Eles dizem que só faltam 2 sectores, está quase. está quase, está Entretanto, o quase. projeto mudou um bocadinho. Esperança. Sim, o projeto mudou um bocadinho e nós fomos nos adaptando, porque lá está. Gostamos muito de cavalos, gostamos muito de desporto, gostamos dos nossos cavalos da forma que nós achamos correta, que é serem livres, todos os cavalos todos os dias vão à rua. E diz-me uma coisa, lá fora, Lá fora trabalha-se melhor do que Diferente. aqui em Portugal, nesta acho parte que- equestre, ou, lá está, aqui conjugaste um bocadinho do melhor de todos esses mundos? Eu acho que é assim, nós em Portugal esquecemos que os cavalos são cavalos, achamos que eles são só atletas. Então eles estão 23 horas por dia fechados numa box e depois 1 hora por dia em trabalhos intensos, que é a hora em que estão a trabalhar. Sim, Portanto, tem montes de lesões claro. e montes de problemas comportamentais. Não é? Passas por um deles e estão sempre a mandar-se ao ar ou não estão confortáveis. E eles, a maneira que têm de expressar é tornando-se agressivos ou tornando-se menos fáceis de lidar. Certo. Nós fazemos ao contrário, porque eles estão soltos. Aliás, Sempre cá fora. o meu filho está a trabalhar um cavalo e andam as mães com as poldras lá ao fundo, os póneis também, o Soltas. cavalo velhinho também, andam todos. Só os do desporto é que estão escondidos, mas estão em paddocks, mas estão todos os cavalos na rua. Se nós formos às boxes, elas estão vazias Certo. agora. À noite vêm para dentro, sim senhora, vêm à hora das refeições para comer, mas a maior parte do tempo eles estão a ser cavalos. É como Sim, um cavalo faz. Pasta, 16 horas por exatamente, dia, estão a 20 pastar. horas por dia. Estão a ser cavalos. E quando é para montar, a gente vai lá, chamam, ele vem à mão. É muito mais fácil depois também muito mais fácil. treiná-los Não e tem aquela montá-los. energia acumulada, não Exato. tem aquela demonstração depois de desagrado, porque Certo. estão cheios de energia, parecem uma bolha de energia que nem conseguem Sim, tiveram ali comportar-se. imensas horas fechadas e depois chegam cá fora e explodem. Sim, e imagina que estás 23 horas por dia fechadas e depois numa hora corres a maratona. Vais a correr uma maratona e depois ficas Eu não fechada. vou correr uma maratona, mas sim, eu Pois. percebo que quem faça isso, que Mas em seja termos difícil. musculares, aquilo não pode sim, correr sim, bem. sim. Certo? É verdade. Nós sabemos que temos que nos ir mexendo, temos que ter Sim. movimento para estarmos mais saudáveis possíveis. Não sei se fala muito desta parte a nível comportamental ou até mesmo psicológica no cavalo. Fala-se muito da utilização do cavalo em terapias assistidas, isso tudo, mas a saúde mental do cavalo Muito importante. é muito importante. E é a diferença quando quer ganhar uma prova ou não quer. Quando entra num cavalo. Pois, porque eles com um depois, se não cavalo quiserem, se não quiserem, não não vale a querem, pena, não é? ponto. Não querem, Teimosos. Se não teimosos nem mulas, não vale Pois. a pena. Mas quando se entra e a diferença, estamos a falar às vezes de meio segundo, é aquele meio segundo que o cavalo confia 100% em ti e que se tu dizes é para a direita e ele nem viu o que é que está na direita, mas se é para a direita, bora! acabou. Exatamente. Ok. Nós, os cavalos que temos mais competitivos, eles quando se toca o sino de início da prova, eles já sabem para que é. Eles já vão lá para dentro, mas vão com... Tu olhas para eles e vês que eles vão com vontade. Eles são entram felizes. mandam... O nosso mais velho entra em pista e manda uma relincha dela, como quem diz, cheguei! Exato. Cheguei! Isso nota-se. E essa felicidade animal. deles, os Sim. nossos cavalos entram em relotes sozinhos.
Nós deixamos-los entrar sozinhos, pomos a corda por cima do pescoço e eles vão para dentro da relota, do caminhão, do que for, completamente sozinhos. Não há tanto Fechamos, depois damos a volta e eles são para tranquilos. No caso, muitas vezes, do treino de cães, eu estou a tentar comparar um bocadinho porque eu de cavalos percebo pouco, não é? Mas no caso, muitas vezes no treino de cães, tens sempre aquela situação do feedback positivo. No caso do cavalo também existe isso? Existe. Ok, É o uma maior. cenoura. É uma cenoura, é uma maçã. festa, é tu É uma deixar-lo e em vez de estar fechado agora o resto da tarde a olhar para o campo, estar no campo. E ele estar lá, não é? Estás a perceber? Ele sente-se tranquilo, ele estar disponível para tu ouvir, porque estás a ver aqueles cães que são super ativos e tu não consegues ensinar nada porque ele está tão histérico que ele não aprende. Não consegues, ele não está concentrado. Ele não consegue concentrar-se. Os cavalos são isso. Os cavalos são atletas naturais, natos, portanto eles têm muita energia acumulada. Okay. Se nós os deixarmos correr e saltar, nós às vezes estamos aqui super tranquilos e de repente já estão a correr todos, mas a manada toda. E vai poldros com um mês e vai o velhote com 22, já vai sempre à frente, que ele é o rei do sítio. Vai os póneis, vai tudo, vão os cães atrás deles, já de vez em quando desatam e andam a fazer piscinas para cima e para baixo. Se de vez em quando há umas ferraduras que saltam, de vez em quando lá vai uma ferradura que foi pelo ar. Mas em termos de qualidade de vida, se nós fôssemos o cavalo, o que é que nós queríamos ser? Um cavalo solto o dia todo. É claro que quando está a chover, quando está muito calor, são fechados, por uma questão de bem-estar. A maior parte das vezes as portas estão abertas, agora estão fechadas. Se eles quiserem entrar, estão abertas, também estão à vontade para entrar, para se resguardar. Têm bebedouros automáticos em todo o lado, mesmo quando as portas estão fechadas, eles têm bebedouros que podem perfeitamente ir lá, estão ali, estão lá ao fundo, vão beber sempre que querem. Portanto, eles acabam por estar confortáveis para poder escolher o que é que querem fazer, terem liberdade de escolha. Boa. E estes cavalos que estão aqui são todos teus? Estes não, todos não. Alguns? Sim. E uns nascem cá, os polos que tu tens ali, eles nasceram todos cá? Foi o primeiro ano que são nossos. É? São os primeiros? São. E como é que foi isto? Tiveste aqui algum cavalo? Foi inseminação? Como é que trabalhas também com essa vertente da reprodução? É assim, trabalhei. Ok. Agora, neste momento, como só faço os meus, é sempre subjetivo, não é? Sim. Nós, como tivemos sorte, ou acabou... há um criador que tinha cavalos, mas que entretanto emigrou e não está presente de todo. Portanto, os cavalos ficaram um bocadinho sem rumo, sem ninguém, ficaram mesmo no campo e pronto. E nós fomos ir buscando um de cada vez e fomos ir buscando, porque eram completamente bichos do mato também. Sim. É uma coisa boa, também não tinham traumas, não é? Porque eles nunca foram mexidos. Também é verdade, portanto, não tinham as manias, não é? Mas tudo o que possas imaginar, sim, para apanhar aqueles garanhões, utilizar éguas que estavam prenhas e que o coitado só queria para cima das éguas. Foi um desafio. Foi um desafio. Mas depois... Virem de Vilar Formoso para Aveiro com o cavalo ao contrário, porque ele conseguiu rodar lá dentro e vinha com a cabeça de fora de lá atrás. Sim. A égua... Porque são todos animais grandes, não é? É tudo um desafio. Sim, mas eles, pronto, eles não podem saber que são grandes. Pois. A nossa égua, que mais nova, há 3 anos que pariu este ano pela primeira vez, quando a fomos buscar ao campo, e quando ela foi daqui para o campo era super fácil de manusear, ela vinha à mão e tudo. Quando veio, saltou a saracar de um lado ao outro, com 2 anos. A égua estava completamente... estava tão incorporada na manada que ela estava-se a portar tão mal como os outros todos. Pois. Era uma égua que quando foi para lá, deixava-se mexer super bem. Com 2 anos foi um filme, pois aquilo, imagina, são tipo 30 cavalos, é o faroeste. São 30 cavalos à solta, numa quinta com 15 hectares, num terreno com 15 hectares, nós não matamos para isso porque é o mais pequeno, e depois é andar de carro e ir com a relota atrás deles a tentar caçá-los. Mesmo o faroeste? Às vezes corre bem e usamos as mangas das vacas. Às vezes a gente consegue enfiá-los nas mangas. Tem que tentar. Depois é das sortes, às vezes dá, às vezes não. Olha, diz-me uma coisa, aqui o teu filho está a treinar então um cavalo, certo? Sim, uma égua. Uma égua, desculpa, mas que outro tipo de atividades é que tu tens aqui? Vocês fazem aqui alguma coisa, sei lá, ou aulas com crianças, ou fazem algum tipo de atividade, tipo, sei lá, quinta pedagógica? No projeto isso está tudo, mas neste momento ainda não estamos a fazer. Ainda não consegues fazer isso? Uma coisa é o André que sabe andar a cavalo, ou nós quando queremos andar a cavalo, andamos aqui, mas andamos, o picadeiro ainda não tem vedação. Pois, não. Aliás, o picadeiro nem sequer é aqui, está bem? O picadeiro é lá em baixo. Vai ser lá em baixo. Neste momento ele utiliza aqui porque é onde tem o terreno mais fácil e está mais à mão. Mas ele está a montar, o cavalo está completamente solto. Nós não temos qualquer controle se estivermos a dar aulas. Claro. Se estiveres a dar aulas, o menino a aprender, não há uma vedação onde ele se encostar, não há, se o cavalo quiser pastar com os outros, vai, não é? Sim. Porque os miúdos não têm a mão neles. Portanto, nós não estamos a divulgar as aulas, não quer dizer que se houver alguém e pergunta, olha, posso dar uma voltinha, não dê, mas estamos a utilizar os cavalos muito, só mesmo para desporto e depois para
quando vamos àquelas formações com as crianças, por exemplo, agora vem o dia da criança. Sim. No dia da criança nós temos uma atividade para uma empresa grande, que vamos levar os 2 póneis. Os póneis Vão sempre. Vão sempre. Os póneis vão sempre. Vão os 2 póneis, vai um cavalo grande para os miúdos que são maiores, porque nós, na brincadeira, mas falando a sério, mas sempre em tom de brincadeira, Claro. tem mais de 50 kg não monta pónei. Isto é o limite. Exato. É o que é. 50 kg pode montar póneis. Mais que isso, eu tenho que ir para o cavalo. Para o cavalo grande. Porque está a questão do bem-estar, mas dizemos sempre isto na de brincadeira. Vamos brincar a falar a sério. E as pessoas ficam assim, então vai, eu ando no grande. Pronto, Mas é giro, também para ultrapassarem as pessoas alguns receios de andar a cavalo. Que há. E eu acho que há muita falta de cultura equestre. E era isso que eu te ia perguntar. Cá em Portugal, lá está, os cavalos são vistos muitos como, sei lá, quase como só para a monarquia elite, ou para a elite e pronto, e temos os nossos cães e alguém tem um burrito ou uma mula até em alguma quinta. Agora cavalo é sempre aquele cavalo, é super dispendioso ter um cavalo, tratar um cavalo, mas porque se calhar é verdade, não achas? Mais ou menos, olha, eu quando estive fora e o meu filho estava cá era extremamente dispendioso. Ok. Mas porquê? Eu tinha 10 anos, os meus pais não percebem nada de cavalo, são muito giros, o cavalo lá e eu aqui. Sim. E nós tínhamos que o ter numa escola e realmente é caro, caríssimo, não é? E depois fica muito aquém daquilo que é a nossa expectativa, porque foi a única fase da vida em que o meu cavalo não saía da boxe, não é? Pronto, sim. O meu cavalo, todas as outras fases da vida dele, andava solta como andam os nossos cães, andam soltos, deixam estar à vontade. É preciso também encontrar um sítio, lá está, ou como este. Não há muita oferta. Pois não era há muita isso. oferta E isso também para são um bocadinho, é o desafio, se calhar há crianças ou até adultos que gostariam de ter um cavalo, de andar a cavalo, e existe este entrave, se calhar um bocadinho pela nossa sociedade ou o que nos foi transmitido na educação, que é muito caro, é a equitação. E se calhar é melhor pesquisarmos um bocadinho mais e encontrar se calhar um sítio que corresponda às nossas expectativas. Sim, não é muito fácil porque não há grandes ofertas se nós quisermos fazer assim uma coisa Será mais desafio, caseira. não é? Mas nós vamos aos outros países todos e existem imensas quintas caseiras, portanto de casa, como quem tem galinhas no final do quintal. Sim, eles têm um cavalo. Só que eles têm um cavalo que depois nós vamos a ver a filiação do cavalo e é um filho de super campeões, não é? Pois. E ficamos, pá, mas tu tens está aqui o aqui na cavalo. quinta. Mas tu achas que está a ser subaproveitado? Não, está a ser feliz, mas está. Está a ser feliz. Só que quando eles vão criar um cavalo, não usam o cavalo do vizinho, só porque está ali ao lado. Se é para reproduzir, vamos escolher um bom. Okay. Então, todos os cavalinhos porque são também bons. Já têm se calhar essa mentalidade, não é? E porque já chegaram à conclusão que custam mesmo. Pois, acaba por ser a Porque mesma come coisa. exatamente Come o mesmo cavalo, a mesma que quantidade. não vale coisa nenhuma, ou um campeão. Exato. Nós depois é que aplicamos algumas características que encarecem imenso o processo, porque se nós tratarmos um cavalinho bom, da mesma forma que tratamos um que não é bom, mas que continua a ser um cavalo, sim, vai ter o mesmo custo. Mas quais são essas características que estás a falar? Eu acho que há imensas mariquices, na minha opinião. Sim, okay? Sim, existe. Porque um cavalo, cada vez que vai andar, para começar, um cavalo precisa de um campo, está bem? Um cavalo para existir precisa de um campo, não precisa de umas boxes XPTO, com um caminhão de 200 mil euros e com mais não sei o quê, e com umas caneleiras de 500 euros. Não, o cavalo só precisa mesmo de um campo, idealmente esteja vedado para ser seguro. Claro. E pronto, comer 2, 3 vezes por dia, até pode ser uma vez por dia, dependendo do estado da vida dele e o que é que faz e não faz, mas ter um cavalo nós podemos descomplicar. Não é preciso ter um cavalo para um show. Não é preciso termos tudo do bom e do melhor. Não, nós podemos ir ali à Decathlon, comprar 3 ou 4 coisas, ter o cavalinho em casa e o miúdo que está a aprender a andar a cavalo vai aproveitar o mesmo de um super cavalo de 200 mil euros ou do que vai aproveitar de um 200. Sim. Está bem? Porque o miúdo, principalmente quando são miúdos, crianças pequenitos que estão a aprender, o que eles vão aprender ali é a respeitar o animal, é a respeitarem-se mutuamente, vão aprender a cultura equestre, vão aprender a tratar dele e não esperando grande coisa de troca. Claro. Não é? Não vais aprender a chegar ao centro hípico, já tens tudo feito, nunca trataste do teu cavalo e a única coisa que estás à espera é que ele ganhe as provas todas. Estás a perceber a diferença enorme que é? Sim. Uma coisa é ter um cavalo num sítio muito mais simples e vais aprender a tratar dele. E depois tu sabes tratar do cavalo e quando vais a um concurso sabes perfeito, andas ao pé dele e não tens medo nenhum de Existe andar uma ao pé diferença dele. no relacionamento entre o animal e o ser humano, não é? Sim, por isso é que esse cavalo, mesmo que tu o soltes, não vai fugir. Vai estar ali. Vai estar ao pé de ti como quem diz, então, e agora fazemos o Estou quê? aqui, amiga, vamos fazer, vamos brincar. Vamos aonde? Diz lá, queres ir para lá? Boa, olha, super, tudo muito interessante, ainda para mais para mim que eu gosto de conhecer e a parte equestre para mim é
Se calhar um bocadinho, porque também tenho um bocado de receio de cavalos. Todos têm. Eu acho que o grande problema é que todos Tenho um bocado de têm. medo, porque dão coices, não é? E são grandes. É muito raro dar um coice. Ele dá um coice como um cão de toma dentada. Eu sei, Tem que ter um motivo. Ou então está com tanta energia acumulada que não sabe para onde é que se calhar é porque também temos muito isso, porque é quase, é o arquétipo, é o cavalo que se calhar está há muito tempo e tu só vês eles aos coices a saltarem. E se calhar mas que ninguém lhe dá mas isso não é o normal dele. Exato. De poder estar tão calmo que se possa mostrar o cavalo que é. Que ele realmente é. Sim, em vez de estar cheio de medo, sempre a ver de onde é que vem a próxima chicotada ou de onde é que vem o próximo ralhete, pensar, ok, não, estou aqui super tranquilo, o que é que nós vamos fazer? Portanto, mas isto é como os cães, e nós depois acabamos por utilizar o mesmo, porque é uma maneira de estar na vida, que chega a um ponto que já não consegues fazer de outra forma, só consegues fazer natural. Assim. E depois vamos utilizar o mesmo nos cães, portanto. Nós, entretanto, gostávamos muito de cavalos, obviamente que as coisas têm o mau hábito de não se pagar sozinhas, portanto, comecei a trabalhar em clínica de pequenos. Abriste uma clínica? Aquilo é muito mais simples de se fazer, pagar contas, do que nos cavalos, é mesmo uma diferença assim absurda. Então nós pensámos, ok, é muito mais fixe, assim, conseguimos perfeitamente equilibrar as coisas e poder continuar a ter cavalos como nós queremos. Boa. Portanto, não vou deixar de ter cavalos, essa paixão. mas também não vou aturar cavalos de coisas que eu não consigo, porque eu não consigo ir à casa de clientes, ver aquilo a ser feito completamente ao contrário do que eu faria e não dizer nada. Eu não consigo. Ok. Não consigo, desculpa, não faz parte da minha personalidade, eu não consigo. Aquilo mexe comigo, eu chego a casa e fico super... Já nem dormes. Fico a pensar aquele coitado só precisava de sair dali para poder ser um cavalo em condições. Tens que pensar em, sei lá, montar uma escola onde vais formar pessoas que pensem assim um bocadinho como tu e que consigam ir às casas e mudar um bocadinho este tipo de comportamento que as pessoas têm para com os cavalos. Pronto, mas então... Esse é um bocadinho o objetivo da associação, porque depois, entretanto, começámos a trabalhar em pequenos animais. Eu sempre gostei de animais, de cães e gatos, de tudo, não é? Comecei a trabalhar, olha, estás a ver? O velhote. Já vai lá ver um bocadinho. Teve até agora a pastar. Agora decidiu. Porque está a ficar calor. Sim. Vou ali e vem também está ali. Tudo bem. Aquela é a maluca que saltou a carrinha. Pois é. Mas sim, então... E depois começámos a trabalhar outra vez com pequenos animais e veio aquele amor todo outra vez que nós sempre tivemos pelos cães e pelos gatos. E depois, como já temos uma maneira de ver os cavalos com muita liberdade, deixar que expressem o comportamento natural deles, deixar de ser, mostrar-lhes que somos amigos, temos limites. Os cavalos connosco não dão coisa, não mordem, não coisa nenhuma, porque sabem que não podem, acabou-se. Claro. Os meus filhos também não me batem, também, é igual. Ora bem. É igual, o meu filho não me bate, o meu cavalo também não, era o que mais faltava. E o meu cão também não. Okay? Sim. E acaba por ser uma maneira de estar na vida que depois fomos passando para os animais. E quando comecei a trabalhar na clínica de pequenos animais, comecei a ver aquilo que eu não gostava na clínica de cavalos. Pois. Mas tinhas a clínica... Aqueles animais... Eu na altura não era patroa, portanto era fácil que eu tinha que me calar. Pois. De mudar. Portanto, mas eu ia conversando com as pessoas, ia explicando, olha, mas sabe, é normal que ele roa todos os sapatos e mais alguns da sua casa se ele está fechado sozinho em casa durante 10 horas do dia. Muito a parte comportamental, não é? Sim, e depois às outras 8 horas que você está a dormir também não quer que ele faça barulho, depois se você for a ver há 2 horas em que ele se pode movimentar e ele tem 4 meses, portanto ele tem que fazer alguma coisa. Sim. Portanto, ou você vai correr a brincar com ele, ou mete na escola de treino, ou faça alguma coisa com o seu cão. Você que escolheu ter o cão, não foi ele que escolheu assim? Exatamente. E diz-me uma coisa, esse amor, lá está, que tens também pelos cães e pelos gatos e o facto de depois também abrires uma clínica e já conseguiste também educar os teus clientes dessa forma, existe alguma solução para eles? Estavas a falar numa escola de treino ou para os cães que tu atendes na clínica, isso está em cima da mesa? Tá, para ti, temos mais um projeto? Não, é tudo mesmo. Tudo aqui? Não pode ser vários projetos, senão isto não dá para tudo. Tudo mesmo, então? Tudo mesmo. A parte equestre, parte agora de cão e de gato. Foi o que nos ensinou a maneira como nós temos. Sim. É igual, nós temos cães e gatos, está bem? Este é o polo dos cães e dos cavalos, mas nós vamos construir ali um gatilho para 400 gatos. Ui! Portanto, acho que vamos ficar com gatos para sempre. Mas nós, portanto, a maneira de ser, eu acho que se formou muito nos cavalos, na nossa maneira como muito na altura quando andámos por fora, ver a maneira como eles os tratam. Sim. Portanto, cavalões ou cavaletes, não interessam, mas todos tratados de uma forma respeituosa, de uma forma harmoniosa, sem andarmos ali com chatices. Sim. E depois essa acabou por passar para os cães, porque quando tive que ir para os pequenos animais, porque as coisas não... Tinha que ser. Teve que ser. Tu até gostavas, não é? Sim. Veterinária, ok, vou. Sim,
Fui e comecei, acaba por ser, como já tinha muito aquela maneira de ser e de estar, acabou por passar depois para os cães. E depois, quando comecei a estar na clínica de cães e animais, comecei a ver os pedidos das duas vertentes, porque numa clínica tu vês as pessoas que têm os cães e depois vês as associações que têm os cães. E depois começas a pensar, ok, vamos lá ver, a senhora da associação com quem eu comecei a trabalhar inicialmente tinha 80 cães e era-lhe pedido que cada vez que ela tinha parvovirose todos os meses, não é? Parvovirose e outras coisas, mas uma fácil de perceber, todos os meses. E eu perguntava-lhe sempre, mas você tem consciência que é mesmo muito mais barato você vacinar toda a gente do que continuarmos neste ciclo de parvovirose mensal, não é? profilaxia, sim. Portanto, sabemos disso, é mesmo muito mais simples. E, de início, nós não gostávamos nada uma da outra, entretanto somos as melhores amigas, mas comecei-lhe a dizer, olha, mas você sabe que era mesmo muito mais, é que além da questão de eles não ficarem doentes, é muito mais económico, é mais rentável. Sim. E ela começou a dizer, mas eu tenho só um problema, eu não consigo trazer os meus 80 cães, um aqui à clínica, para vacinar. Faça-me por favor, venha lá um dia e vacine-os todos. E o pior é que eu fui. O pior é que tu foste. Fui. E depois viste aquilo, claro, e não conseguiste sair dali, já saíste outra pessoa. E depois, pronto, fui. Tudo começou aí, fui. Ai meu Deus, tu foste? Fui. E fiz uma lista enorme de cães, levei não sei quantas caixas de vacinas, vacinei aquilo de uma ponta à outra e passado um mês tinha aquilo lá. Mas depois quando fui no passado um mês, já tive um mês inteiro para convencer que tínhamos de desparasitar também. Claro. Está bem? Mais? Então, na segunda vez já vacinámos e desparasitaram. Sim. E depois já havia a quinta de manhã que era reservada para esterilizar aqueles animais só. Portanto, a minha quinta de manhã era só para 5 animais daquela senhora, que na altura era só fêmeas, não é? Porque eram tantos que ela só começou pelas fêmeas. Começou pelas fêmeas, sim. Entretanto, fui aprendendo a operar com muito mais agilidade. Claro, então, remédio. Quintas sempre ali a esterilizar? Não, todas as manhãs eram só cirurgia, todas as tardes só consulta. Ok. Mas a quinta eram só dos animais da associação. Mas depois imagina, os adotados já estavam diluídos nos outros dias. Claro. E os condonos. Claro, iam sendo adotados, sim. Então pronto, acabámos por começar por aí. Portanto, uma coisa que não tinha... Eu era simplesmente uma veterinária que estava disposta a ajudá-la a ela sair daquele ciclo vicioso, que era horrível, porque depois tenho eu tratar do rei do bicho. Portanto, eu sei que ele está doente porque não está vacinado, não é imunidade de grupo. E depois... Cada um que entra apanha e ficou com aquela coisa horrível para soltar na clínica, com aquele pivetezinho bom. Fantástico. E eu a saber que ela está a gastar rios e rios e rios, que se tiver o mesmo volume gasto de outra forma, fazia muito mais sentido. Fomos conversando, fomos ganhando confiança uma com a outra e começámos por fazer isso. Primeiro vamos vacinar isto tudo. Esterilizámos isto tudo, chipámos isto tudo. Depois assim, já que está aí na clínica para esterilizar, antes de pôr um catéter e ficar com a desquia, faz-me um favor e tira-me 2 ou 3 fotos. Então começámos também a fazer as fotos para a adoção. E depois, entretanto, eu tenho um problema que é ter boa memória. Entretanto, eu conheço os cães todos pelo nome. Sim. Então, não conheces das pessoas, se calhar só conheces dos cães. Não, eu... Sim, dos exatamente. Gatos. Eu conheço os cães das pessoas, não conheço... Eu sei a cara da pessoa. É típico. Eu sei que é a dona não sei de quem. Sim. Sim. O nome da típico. Senhora... É por isso que eu tenho uma Joana na minha vida. A Joana sabe. Exatamente. A tua Joana ajuda-te nisso, nessa Joana parte, sabe o nome das pessoas. Pessoa. Sim, porque eu quando quero procurar no programa, ou procuro pelo animal, ou então pergunto à Joana. É o que é. E pronto, e então... Mas na associação funciona super bem, porque só tem uma dona, que é a presidente da associação, e muitos cães. Funciona super bem. Perfeito. Isto funciona super bem. Olha, e conta-me, essa associação era outra associação, mas tu entretanto tens aqui... Entretanto, comecei a ir... É para todos. Primeiro era só fazer vacinas de esterilizar e desparasitar, depois entretanto já ia uma vez por mês desparasitar o abrigo, vacinava todos os que era para vacinar, seja uma vez por mês já ia lá sempre, vacinava quem era para vacinar, desparasitava toda a gente, já os conhecia todos, ia vendo aqueles que eu achava que, este cão, se fosse fotografado, ia já ser adotado. As adoções começaram a escalar, ela é como eu, é o mais maluca que eu, então é muito, muito agarrada à causa, gosta muito deles. Começaram as adoções a escalar, entretanto como era veterinária, começou a ser fácil quando começaram a aparecer associações de fora a pedir ajuda para tratar de tudo, para eles poderem sair legalmente do país, portanto com todos os traces, todas as coisinhas bem feitas. É muito agressivo. E entretanto começou a ir crescendo, mas depois chegou um ponto em que havia coisas, porque lá está, o grande problema é que eu não sei comer e calar, porque chegou um ponto em que eu continuo a trabalhar com essa associação. Tem que pensar assim neste mundo, está bem? Eu cheguei a um ponto em que eu pensei assim, ok, mas espera lá, há uma ou outra coisa que eu gostava de fazer de outra forma. Então comecei a criar aqueles que eu ia ficando para mim, ia tratando da minha forma e ia dando para a adoção. Depois comecei a criar um nome para conseguir divulgar, não é? Sim. Porque sempre quis separar da clínica, da minha clínica. Portanto, comecei a criar um nome, vamos criando e a coisa, entretanto, foi escalando. Chegou a um ponto em que já tínhamos as senhoras das finanças a ligar para mim a dizer, olha,
Mas não é certeza absoluta que não quer mesmo instituir associação? Porque a maneira como faz é legal, mas realmente você podia ter muito mais benefícios. E eu, pronto, ok, vamos lá. Vamos avançar. E depois foi daquelas coisas, nem sempre bem porquê, mas com um barrigão deste tamanho, com 6 meses de grávida, lembrei-me de abrir a associação. Foi assim. Louca. És louca? Sim, basicamente foi que foi. Às vezes tenho umas ideias tristes. Papéis, papeladas, projeto. Eu adoro papeladas. Exato, mas ela tem que existir. Mas teve que existir. Entretanto, porque eu também estagiei, antes de ir para os cavalos, estagiei com a Veterinária Municipal aqui de Vagos. Foi um estágio daqueles, olha, fiz vários estágios, mas antes de, porque eu tive uma formação intestinal no último ano da universidade, então eu não consegui ir logo estagiar para os cavalos, porque não andava com um saco de ileostomia no meio dos cavalos, não era fácil, não era prático. Então, para matar tempo, fui por 3 meses para uma clínica de pequenos animais, que mudou completamente a minha perspectiva, eu detestava operar. Na universidade detestava a cirurgia. Aqueles 3 meses eu aprendi a esterilizar tudo e mais alguma coisa e também trabalhavam com associações. E também ganhaste esse gosto? Ganhámos com muita vontade. Foi um estágio mesmo impecável. E depois a seguir fiz o estágio com o veterinário municipal, portanto vi o lado do canil. Sim. Portanto, quando comecei a trabalhar com a associação do lado de lá, voltei também a entrar em contacto com a associação do lado de cá. Exatamente. Então comecei a fazer entre ajuda e entre elas. Era muito, o meu papel no início era muito o entre-ajuda entre a associação e os canis. Porque os canis têm mais facilidade em algumas coisas. Às vezes não. Porque existe, pronto, não deveria existir, mas existe muita entropia entre estes dois polos. Eu acho que é muita falta de comunicação, está bem? Sem dúvida, eu acho que todos temos aquele objetivo, é uma questão de falarmos para conseguirmos nos ajudar. A Patudos Vagos recolhe muito mais animais de canis do que da rua. Pois. E por mim não recolhemos nenhum na rua, recolhemos todos do canil. Porque para mim faz sentido, o animal entra, por onde deve entrar, que é no canil, faz os 15 dias, faz tudo o que o veterinário municipal quiser e não quiser, faz a esterilização, faz as vacinas, faz tudo, vê se há ou não há dono. No final, quando ele está pronto e vai passar ali para a frente o tempo todo à espera, fechado numa jaula, é quando a associação devia entrar. Pois, é quando nós vamos buscar. Após ir buscar, claro. Nós este ano fomos buscar 30 cães a uma associação atrás do Sol Posto, mesmo atrás do Sol Posto, a 2 horas daqui. Um canil onde entrou um colega novo, cheio de vontade de fazer coisas, mas o canil estava completamente sobrelotado. Então, o que é que ele ia fazer? Porque ele estava superlotado. Ele não conseguia dar os animais para a adoção. Mas aí foi ele que pediu ajuda ou como é que é? Foi ele que pediu ajuda, na realidade há uma associação dinamarquesa com quem nós trabalhamos, e vocês mandou o print para mim, olha, o que é que a gente faz este? Eu quero ajuda, não sei muito bem como é que queres ajudar. Uma pessoa tem um objetivo. Vocês vêm cá daqui 2 ou 3 semanas, aqui marcam uma visita e vamos lá. Pronto, quando fomos, depois é aquelas coisas, com a idade nós começamos a aprender a ter tato na língua, porque no início a gente primeiro fala e depois pensa, arranjavas mais problemas. Sim, mas agora aprendemos a ter e conseguimos criar relações de outra forma, porque as pessoas não é que não queiram fazer, é que não conseguem fazer. As coisas não se mudam de um dia para o outro. Então o que nós fizemos naquele canil foi chegar, os que estavam em pior estado e eram todos. Foi esse que tu trouxeste? Todos. E depois selecionámos para aquilo ficar mais ou menos com espaço, para ficar com uma jaula vazia e sem nenhuma jaula com 20 cães lá dentro. Sim. Portanto, para quê? Para ele conseguir continuar a recolher, mas trabalhar aqueles que lá estavam, principalmente os mais panicados que precisam mais de estar em jaula, porque se eu vou meter no nosso canil muitos animais com muito medo, e aquilo depois começa a ser o pânico generalizado, porque é contagioso. Então eu tenho que ter um animal assustado, sim senhora, no meio de um grupo de animais estáveis, para ele ficar estável e não o grupo ficar todo como ele. Portanto, isso é que às vezes é difícil aqui de gerir nos nossos canis. E depois, como temos não sei quantos canis, nós vamos passando de uns para os outros os casos. Sim. Ainda ontem vinha um cão cruzado de Rottweiler, ia ser eutanasiado porque atacou outro cão. Porque ele está num canil onde não é possível separar os cães. Ou seja, eles estão na box sozinhos, mas o parque de diversão é o mesmo para todos. E o modus operandi, bem ou mal, mas o modus operandi que lá tem é quando chegam, soltam toda a gente. E depois limpam os canis todos, não ficam sem supervisão, estás a perceber? Sim, mas fica lá a gente. Também é difícil de controlá-los, não é? Exato, mas não é muito fácil quando tens um cruzado de Rottweiler que foi castrado há uma semana e nunca tinha estado com outros cães antes disto. Portanto, o coitado pode não ser mau. Mas naquela situação em que está... naquela situação quase que atacou, quase comeu o outro, mas o outro também é um cruzado de pitbull, também não é fluxo está bem? Pronto, mas aí, lá está, foi sorte porque existe esse relacionamento que tu tens, ou com o canil, ou com outra associação, existe esta passagem de informação, mas existem muitos casos aí... Que ele ia ser eutanasiado e acabou. E que pode ser o melhor cão do mundo. Sim.
Eu sou menina dos pitbulls, a minha raça preferida são os pitbulls. Nota-se. Por isso, mas eu acho que tem a ver com, imagina, o meu cavalo preferido tem 450 kg, portanto o pitbull só tem 22. Não sei porque é que vocês acham que ele é mau, nem grande. Nada, isso são preconceitos, Não, mas é igual, porque imagina, se tu metes regras nos teus cavalos, quando tens um cão metes regras igual. Isto podes fazer e isto não podes fazer, ponto. É o que é, sim, queres, não queres, paciência, vais fazer a mesma. Devem existir, sim, mas exatamente, devem existir essas regras e essa consistência a nível de educação. Agora, é preciso dar-lhes a oportunidade de fazerem bem. Aquele cão, naquele ambiente, e atenção, é a minha associação de coração, que foi quando eu comecei e que continuo, eu acompanhei todo o crescimento da associação no que se transformou agora, gosto imenso deles, mas ela, antes de levar o cão ao treino municipal para eutanasiar, que teria eutanasiado e acabou, mandou uma mensagem e disse, olha, o Faruque atacou uma Scooby, rasgou-lhe a orelha, o que é que faça à orelha e o que é que faça ao Faruque? Vai para eutanasiar? E eu disse-lhe, olha, eu tenho 2 jaulas solitárias que estão vazias e onde ele tem acesso ao parque sozinho. O cão está numa jaula sozinho, vê os outros, sim senhora, mas ele vai ao parque sozinho. Porque nós temos rotações, nós temos 4 horários, rotamos os cães das 9, das 12, das 3 e das 18. O das 18 fica solto até às 9 da manhã do dia seguinte, não é? Temos os 4 horários. Então, quando são esses cães assim complicados, eles começam por ir à rua sozinhos. Mas também não conhecia, por exemplo, esse tipo de horários na... Mas tem a ver com os horários de funcionários. Ok. Tem a ver com os horários de funcionários. Ela entra às 9, depois sai à 1, portanto fazem os vossos turnos, mesmo os animais têm os turnos deles. Exatamente. E é muito porreiro porque todos têm acesso ao parque todos os dias, temos 2 parques, todos têm acesso ao parque todos os dias, vamos fazendo brinquedos diferentes nos parques, vamos socializando, vão aprendendo a dar à trela, vamos tentando que eles que socializem, que vão para o lado certo, porque eles vão para algum lado sempre. O objetivo é eles serem adotados. O objetivo é serem adotados. Não é nenhum hotel. É uma associação. Não é nenhum hotel, atenção, nós temos como objetivo e nós temos serviço de hotel. Ok, mais um. É introduzido, imagina, não é o hotel que está a funcionar de uma forma e o nosso canil de outro. Ok. O nosso canil é que tem como objetivo ser tão bom que funciona como um hotel. Funciona, já percebi. Percebes? Tão bem que quando o teu cão, quando tu vais de férias, o teu cão que vive contigo na tua casa, vem para aqui e adora estar aqui. Sim. Mas porquê? Porque eles que estão na associação são meus, então se são meus têm que ser bem tratados. Claro. Certo? Certo. E é isso que as pessoas não percebem, não é? A Itália da associação está amarrada a uma corrente. Sim. Não. Às vezes eles têm mais vacinas do que a maior parte dos cães com dono, está bem? Sim. Eu acho que às vezes, não sei se concordas, às vezes não será... Às vezes as pessoas querem, não é? Fazer ou praticar as coisas da melhor forma possível, mas se calhar como, por exemplo, esse canil que não tinha... Não tem capacidade. Não conseguem. Não é e depois sentem-se num beco sem saída. Exatamente. E se não existir uma pessoa como tu, que tem essa visão ou essa vontade de ajudar... Mas é comunicação. Acima de tudo é comunicação. Porque à partida, neste seio veterinário, as pessoas terão todas vontade de querer ver o animal bem, certo? Mas o que mais nos custa, nós neste momento trabalhamos com 5 ou 6 municípios e com 3 ou 4 associações. Municípios que já são um bocadinho mais. Mas pronto. O que é que acontece? Temos as 2 associações, que sou eu a veterinária. Tens na clínica parceria com... Tem um protocolo com 3... Porque depois as coisas infelizmente misturam-se. Porque imagina... Não é fácil separar aí nem as todas águas, as associações ou municípios com quem nós trabalhamos são meus clientes. Pois. Nem quer que sejam, esquece, depois eu não faço mesmo nadinha da vida, se não ser operar. Portanto, temos sempre muitas associações e municípios que não são meus clientes, não vou faturar nada pela clínica, a Sara da clínica nem existe, mas que são tratados da mesma forma, porque um cão é um cão, não interessa se ele está no canil da Figueira da Foz, se está em casa do dono, é um cão, e é um cão que precisa do quê? Precisa de paz, tranquilidade, estar bem, para poder mostrar o seu comportamento normal. Até pode ser que a gente chegue à conclusão que o comportamento normal dele não é aceitável e já pôs cães a dormir, por comportamento. Realmente, sim. Mas sempre dou-lhe primeiro a possibilidade de ele demonstrar como é que ele é. Como é que ele é mesmo, dentro de um ambiente que ele vai conseguir demonstrar. Vou tentando perceber naquele cão qual é que é o... Qual é que são os principais medos? Há cães que têm muito medo de pessoas, mas adoram outros animais. Sim, sim. Mas se eles integrarem um grupo feliz, de cães felizes, eles vão logo ficar muito mais fáceis, e como esse grupo de cães felizes, já algum gosta de mim, vão começar a viver comigo e ele eventualmente vem. E há outros animais que, ao contrário, têm medo que se pelam dos outros cães todos, adoram pessoas. E gostam de pessoas. Sim. E nós temos que tentar perceber cada animal. Qual é ele? Qual é da mesma forma que temos cada cavalo. Os cavalos não passam todos pelo mesmo treino, certamente, não passam todos pelo mesmo treino. O treino é específico para aquele animal.
Para a personalidade dele. Funciona com este. E o difícil é perceber o que é que funciona com este. Nós vamos andar aqui às voltas, a tentar, tentativa e erro, até perceber o que é que o deixa confortável para ele te estar a ouvir. Porque eu acho que o mais difícil, seja com um cão, ou seja com um cavalo, ou com uma criança, é tu chegares ao ponto em que te estão a ouvir. Não estão tão estéreis ou com tanto medo que nem sequer te estão a ouvir, nem sequer estão a tentar comunicar contigo. Olha, eu estava aqui a pensar, esta senhora que está aqui à minha frente tem este dom da palavra e de passar uma mensagem que é importante, e estava a pensar, ela se calhar ficava bem como professora. Não. Logo, alunos de veterinária, enfermagem, o que seja, para passar esta mensagem que muitas vezes falha também aí nessa parte onde nós estamos a formar os veterinários, os enfermeiros do futuro. Diz-me, tenta numa frase, num parágrafo pequeno, eu sei que para ti não é fácil, mas conselhos que tu possas dar. Eu gostava de dividir aqui um bocadinho. Colegas ou futuros colegas da parte equestre, quais cá em Portugal, que conselhos é que tu lhes podes dar? Ou seja, achas que eles devem continuar o seu sonho? Achas que devem ir para fora e depois ficar lá fora, voltar, ficar cá e até começar aqui uma coisa deles, de uma forma ou de outra, com determinadas regras ou não? E para a parte de pequenos animais, que conselho é que tu gostarias de dar a esses futuros colegas? Não sei se tanto na parte desta parte da medicina, quase de associações, não é? Que eventualmente as pessoas podem desmotivar, diria eu, já desmotivam em clínica muitas vezes, portanto nessa ainda vêm coisas piores, ainda desmotivam mais fácil. Portanto, que tipo de conselho é que tu consegues dar a destas duas tipologias de colegas, ou os que querem ir para a parte de equinos, ou os que querem seguir a vertente de animais de companhia? Consegues? Assim, dois pequeninos, mas fortes e bons. Primeiro, ouçam, aprendam, porque eu acho que a maior parte do problema é que, para começar, as pessoas não têm muito bem a certeza o que é que querem. Não temos, porque temos não que temos. ter No a início certeza do que é é que queremos difícil. no mundo que estamos. Exatamente. Está bem? Porque querermos uma coisa num mundo ideal, que não é o que nós estamos, Não vale a pena estar a batalhar por isso, não é? nunca está bem. Também ser um bocado realistas, não é? Exatamente, ou seja, tens de saber o que queres, mas olha, isto é o mundo, portanto, este tu não vais mudar. Ok. E aqui, o que é que tu queres fazer neste? O que é que qual é o teu objetivo de vida? O que é que tu queres fazer? Se quiseres trabalhar com cavalos, olha, espetacular, eu cada vez preciso de alguém para fazer alguma coisa, não há. Pois. Clínica de abrigo. Sim, Qual é a abrigo. medicina de abrigo? O que é que custa? Porquê é que não tens tantas associações boas como nós? O que é que custa? Achas que as pessoas... Porquê é que não tens? Porquê é que não tens associações a trabalhar como nós? Achas que as pessoas acham não há não vou... clínicos. Não é mais nada, não há clínicos. Não há Achas que é por aí? médicos Não há médicos veterinários? dispostos a sujarem-se todos, entrarem num canil com 90 cães soltos e irem vacinar do início ao fim. E tem que se moldar ao modus operandi da associação. A associação não vai parar, não vai, o dia a dia da associação. Eu acho que o grande problema é que nós olhamos muito para o nosso umbigo. Então nós queremos, eu sou o senhor doutor veterinário, quero chegar ali, está tudo limpinho e seco e vocês trazem-me cão a cão aqui fora para eu vacinar. Eu tenho muita experiência. Isso não é a realidade. Não é a realidade. Portanto, eles não podem pensar que isso vai acontecer. Fazer isso. Podes discutir tanto quanto quiseres com eles, eles não conseguem fazer isso. Percebes? Então vais entrar numa coisa de discussão com uma pessoa que, por muito que ela queira agradar-te, não consegue. Sim. Não dá. Sim. Então tens de pensar assim, ok, muito bem, temos 90 cães ali dentro, já tens 90 vacinas preparadas, toma, tu seguras aí e dás uma vacina de cada vez. Dani, vem comigo, que é a Presidente. E pronto, eu preciso deste. Ela fica com o caderno e vai-me dizendo qual é. Eu agora conheço quase todos, mas se não conheceres, ela diz-te quem é e tu da tua lista de vacinas e acabou. Portanto, para alguém se sentir bem ou feliz dentro destas duas áreas, será efetivamente perceber aquilo que quer e perceber se aquilo que ele quer se enquadra nesta realidade, ou em medicina de abrigo, ou na parte equestre, ou desportiva aqui da parte dos cavalos. E se não corresponder a esta realidade, tentar outra realidade eventualmente, não é? Sim. Cá ou fora, ou... Eu acho que a realidade não é assim tão diferente dos países para os outros, está bem? Nós é que temos, se calhar, uma maior facilidade em aceitar que é como é lá fora. Sim, e que nós cá não achamos conseguimos. que não conseguimos mudar porque não é nosso. Aqui achamos que como é a nossa realidade, nós vamos conseguir alterá-la. Não vamos. Ok. Aquilo é assim. Tu podes, se calhar, ao final de 3, 4 anos, mudar um ou outro ponto. Os protocolos não têm nada a ver com comecei a trabalhar com as associações, não é? Mas as pessoas da associação são as mesmas. Quer dizer que nós fomos trabalhando em conjunto para chegar a um ponto. Mas o principal é que tens que haver um ponto para onde vão todos,
que é para onde querem ir todos. Sim. Se vocês todos querem ir para o mesmo sítio, não há motivo nenhum para andarmos aqui à luta uns entre os outros, em vez de estarmos a gastar já estas energias e chegar ao ponto que queremos, andamos aqui a discutir quem é que teve que eutanasiar mais cães por agressividade ou quem é que teve mais parvovirose. Epá, esses são os números que eu não quero saber. Claro. Eu quero saber quantos animais recolheste da rua, quantos animais tiraste, quantos cavalos resgataste de situações que, meu Deus, é melhor nem pensar e transformaste em cavalos de alta competição. Vai perceber? Esta é a égua que está ali, tem 16 anos agora, passou a vida toda. Ela nasceu no mesmo sítio que nasceu o meu cavalo mais velho. Ela é filha do Colteiro Zé, que foi campeão nacional 3 ou 4 vezes. A égua tem uma genética porreira, mas esteve num ambiente onde a égua nunca, para fazer uma prova de 1,10 m era um problema. Houve uma vez, há uns anos atrás, que eu me peguei forte e feio, tive mesmo, eu pus-me à frente de um salto e recusei que deixassem saltar mais, porque eles estavam a dar uma sova, ou seja, não estavam a bater. Sim, Mas a égua estava em pânico total, a ser forçada a saltar o mesmo salto 20 vezes, todas as vezes a fazer asneira, porque ela estava em pânico, ela não estava sequer a ouvir. Sabes aquela como se não tivesse... pingar, Sim. exaustão total, pânico total? Era assim. E eu pus-me à frente de salto e disse, olha, acabou. Não quer saber, a égua não é minha, aqui também não é, mas não salto, também não salto. Não sei quantos anos depois, comprei a égua. A mesma égua que estava com muitos problemas a fazer provas de 1,10 m, neste momento está a fazer provas de 1,45 m. E agora já é boa. Sim. É a mesma égua. Mas é preciso ser uma pessoa assim especial como tu para conseguir mostra isto. mesmo a mula, que é Lá está, diferente. especial. É o feitio, não é defeito, é feitio. Mas é mesmo, estás a isso. perceber, é isso que as pessoas têm que perceber. É o mesmo animal, ela não mudou. Sim, As agora é o que ela circunstâncias em é que ela mesmo. vive, ela ainda está connosco há um ano, mas já teve 15 anos daquela vidinha boa. Sim, não é assim também de um momento para o Portanto, outro. não é de um momento para o outro. Ela agora já, quando se dá ao pé dela, sem ter medo que ela me mate. É bom. É isso, é isso. Mas é um animal que tem não sei quantos anos de maus... não é maus tratos porque ninguém lhe fez mal de Sim. consciência. Sim. Estás a ver? Ninguém lhe quis fazer mal. Mas o que ela vivia não era o que ela precisava. Exato. E é exatamente o mesmo cavalo, a mesma pessoa que um cão ralheiro daquela vez, agora acha que ela está completamente diferente e não foram pozinhos para limpimpins, não foi infiltrada, não levou nenhuma vitamina especial, não precisou de nenhuma daquelas 1000 coisas caras que as pessoas têm nos É cavalos. ignorância por parte das pessoas, Da cultura. é falta de... Ok. Deixem a égua ser feliz, não a assustem. Não entres em luta com ela, ela tem mais força que eu. Pois, não vais Ela ganhar. numa patinha tem mais Vais força que ganhar. toda eu. Exato. Agora, ela sabe as regras, sabe? Ela sabe que ela não passa por cima de nós como passava. Ela agora já se deixa ficar presa. Ela já entra e sai no relote sozinha. Por exemplo, ela tem medo de entrar na relote, se entras com ela, deixa ela entrar sozinha, ela E ela entra. entra. Pronto. Também é preciso conhecer estes sinais deles, não é? E tentar, Não é? tentativa e erro, tentámos Claro. tantas formas de que Ter descobrimos uma que ela paciência, entrava. ter paciência. Sara, obrigada por este momento. Acho que foi muito enriquecedor, principalmente para mim, espero que para toda a gente que nos vai ver ou ouvir, porque realmente ainda havia aqui muita pano para mangas e Sim, podíamos sempre. continuar a falar e vai fazer várias sessões, porque efetivamente tu focas-te aí em pontos muito importantes e que as pessoas acham efetivamente que os maus tratos é bater no animal e muito esquecem-se que temos se calhar muitas vezes colocar-nos no papel de um animal se conseguirmos e perceber o ambiente dele, se realmente é aquilo onde ele está bem inserido e onde ele consegue ser ele próprio. Não podemos esquecer que ele é um animal, é um cão, é um gato, É um é ser um cão. senciente, Exatamente, que tem sentimentos e que tem medos e que tem que expressar os seus comportamentos. claro. Não Sara, está a querer fazer mal, está a expressar o seu comportamento. Exato. Porque às vezes não gostamos muito. exatamente. Sara, muito obrigada pela Obrigada tua eu. participação e esperemos voltar aqui em breve. Obrigada. Sim, muito obrigada.